Homo capenses controlam o Vaticano e a economia mundial, diz Karen Hughes, ex-executiva do Banco Mundial. Karen Alexandra Hughes, uma ex-executiva do Banco Mundial, World Bank, de onde foi demitida por revelar informações sobre a corrupção na instituição, vinha afirmando categoricamente desde 2014 até o seu falecimento, em 27 de outubro de 2022, aos 73 anos, que criaturas não humanas de cabeça alongada e inteligência excepcional, chamadas de Homo capenses, controlam o Vaticano e a economia mundial. Ninguém levaria a sério as denúncias de que os verdadeiros controladores financeiros do mundo por trás dos banqueiros e políticos são seres não humanos, se não tivessem sido feitas por uma autoridade altamente prestigiada e que ostenta um conhecimento excepcional sobre os bastidores da elite financeira global em decorrência de ter trabalhado no departamento jurídico do Banco Mundial, o que a colocou em uma posição privilegiada para obter informações sobre os esquemas que governam o mundo. A assertiva de que alienígenas governam o mundo é algo que tem sido discutido há muito tempo. Porém, quando quem diz isso é uma pessoa que trabalhou em uma instituição de grande importância como o Banco Mundial, o patamar é outro. Karen Hughes, que ocupou cargos seniores no departamento jurídico do Banco Mundial por 11 anos, de 1986 a 2007, quando foi demitida por desvendar alguns escândalos de corrupção nas grandes esferas do banco e do poder financeiro mundial em geral, os chamava de Homo capenses e os descrevia como seres com cabeça escautelada, muito maior do que a de um humano, assim como as representações da realeza egípcia do passado, em particular do faraó Akhenaton, que viveu entre 1372 a.C. a 1336 ou 1334 a.C. e sua família, a quem ela associa a esses seres. Ao ser perguntada por Gary Frank, da Next News Network, sobre quem estava controlando o mundo, ela respondeu, sem hesitações e rodeios, que criaturas não humanas de cabeça alongada e com QI 150 controlam o Vaticano e os bancos de todo o mundo. De acordo com ela, esses seres estão no poder há muito tempo, abre aspas. Não são da raça humana, eles se chamam Homo capenses, estiveram na Terra, ao lado da humanidade, antes da Idade do Gelo, fecha aspas. Para fundamentar sua declaração, ela citou os crânios alongados egípcios e peruanos e as mitras usadas pelos bispos, que nada mais seriam do que uma referência aos Homo capenses. Disse também que todo pedreiro que chega ao grau 33 fica sabendo que Moisés e Akhenaton eram o mesmo ser e que, na verdade, Moisés era um Homo capenses. Durante seu reinado, o faraó Akhenaton conseguiu abolir o complexo panteão da antiga religião egípcia e substituí-lo por um único deus, Aton, que não tinha imagem ou forma, aproveitando as impressionantes semelhanças entre a visão religiosa desse faraó herético e os ensinamentos de Moisés. Sigmund Freud foi o primeiro a argumentar que Moisés era de fato um egípcio. Ahmed Osman, um pesquisador egípcio revisionista, usando recentes descobertas arqueológicas e documentos históricos, antes de Karen Hughes, já afirmava que Akhenaton e Moisés eram o mesmo homem. Em 1990, ele lançou Moisés, Faraó do Egito, o mistério de Akhenaton resolvido, republicado em 2002 sob o título Moisés e Akhenaton, a história secreta do Egito na época do Êxodo. Segundo Karen, há provas em DNA da existência desses seres, o que poderia ser confirmado pelos recentes estudos dos crânios alongados do Peru, que demonstraram material genético desconhecido, não encontrado em humanos. Ela ressalvou que esta espécie não é propriamente extraterrestre, mas corresponde a uma segunda espécie de humanoides do planeta,
que também controla os poderosos do setor financeiro, político e religioso mundial. Existiria, portanto, outra espécie de seres humanos nos escravizando que ocupa o topo da hierarquia, um dominador universal. A casuística ufológica já vinha evidenciando a existência de seres situados em patamares superiores ao da espécie humana. Eles vivem entre nós, controlam a humanidade, mas permanecem ocultos, pois têm a capacidade de se esquivarem e se disfarçarem. Estes personagens sinistros, uma segunda espécie da humanidade, o Homo capensis, também conhecido como Homem de Boskop, e para os conhecedores da Bíblia, Nephilim, não só não estariam extintos, como a paleontologia oficial acredita, como constituem uma raça superior dominante que se vale de grandes organizações da elite para nos escravizar sem o nosso conhecimento. Crânios humanos deliberadamente alongados, como este da foto, foram desenterrados no final de dezembro de 2012 em um cemitério de 1000 anos, na pequena vila mexicana de Onavas, no estado de Sonora, no norte do México, pela equipe de Cristina Garcia Moreno, arqueóloga da Arizona State University. O local, conhecido como El Cementerio, continha os restos mortais de 25 enterros humanos. 13 deles tinham crânios deformados, alongados e pontiagudos na parte de trás, e 5 tinham dentes mutilados. Pelas asserções de Keren, há uma segunda espécie neste planeta. Eles não são alienígenas. Eles estão presentes e atuantes entre nós. Eles fizeram mapas de antes da Era do Gelo. Os resquícios de sua civilização estão por toda a parte. Eles vivem em regiões submersas, pois o nível do mar subiu mais de 400 metros. Eles são muito diferentes do Homo sapiens. Seu DNA é tão diferente que, se as duas espécies se acasalassem, seus descendentes seriam estéreis, e sabemos disso porque seu DNA foi analisado. Eles vivem escondidos, e um dos lugares onde se escondem é no Vaticano. É por isso que os bispos usam mitras, que os sumos sacerdotes usavam no início do judaísmo. O Homo capensis foi descoberto no início da década de 1910, quando 2 fazendeiros encontraram fósseis de hominídeos, incluindo pedaços de um crânio, perto de Boskop, na África do Sul. Os ossos foram passados para muitos anatomistas, incluindo o antropólogo físico e paleontólogo australiano Raymond Dart, que em 1924 descobriu uma nova espécie de hominídeo, o Australopithecus africanus, antes de acabar nas mãos do médico e paleontólogo sul-africano Robert Broom, famoso pela descoberta do Paranthropus robustus em 1938. Broom estimou o tamanho do cérebro do crânio como sendo de impressionantes 1980 centímetros cúbicos. O cérebro de uma pessoa moderna típica tem cerca de 1.400 centímetros cúbicos. Broom determinou que o crânio deveria ser chamado de Homo capensis, também conhecido como Boskop Man. O Homo capensis não está apenas mantendo os humanos sob controle por meio de nosso sistema monetário, mas também de nossas religiões organizadas. A estratégia que usam é a de dividir para reinar, fazendo com que os humanos odeiem uns aos outros por suas diferentes crenças religiosas, de modo que vivam em conflito permanente e assim não combatam o verdadeiro inimigo, ou seja, eles, que seguem incólumes e impávidos nos manipulando. E assim tem sido ao longo de toda a nossa história. O currículo de Hughes inclui um bacharelado em Direito pela Universidade de Yale e um de Economia pela Universidade de Amsterdã. Ela trabalhou no Export-Import Bank dos Estados Unidos e depois no Departamento Jurídico do Banco Mundial, onde virou uma assessora de alto escalão. As palavras da whistleblower, que espontaneamente levou ao conhecimento das autoridades e do público informações relevantes sobre ilicitudes do Banco Mundial, vieram a referendar e fazer eco às de uma outra alta autoridade, o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Theodore Hallier, que um ano antes, em 2013,
afirmou durante uma audiência pública sobre a existência de vida extraterrestre realizada entre os dias 29 de abril e 13 de maio em Washington, D.C., diante de diversos ex-senadores e membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que, abre aspas, há ET vivos na Terra neste momento, e pelo menos 2 deles provavelmente trabalham com o governo dos Estados Unidos, fecha aspas. Hallier, em seu caso, já era um conhecido defensor da existência de vida extraterrestre, tanto que em 2005 havia declarado abertamente que acreditava em OVNIs e que ele mesmo, junto com sua esposa e amigos, viu certa vez, o que gerou grande repercussão no Canadá. Como ministro da Defesa Nacional canadense em 1963, Hallier foi responsável pela controversa integração entre o Comando Marítimo das Forças Marinha, o Comando das Forças Terrestres Canadenses, Exército e a Força Aérea Real do Canadá, Aeronáutica, em uma única organização, as Forças Armadas Canadenses. Hallier, o mais antigo membro do Conselho Privado da Rainha para o Canadá, que funciona como uma espécie de gabinete ministerial na monarquia constitucional do país, afirmou ainda que investigações apontaram a existência de, abre aspas, pelo menos 4 espécies de extraterrestres que têm visitado a Terra há milhares de anos, fecha aspas. Já no caso de Karen, ela fazia o seu debut depois de ter, digamos assim, preparado o público com amenas revelações sobre o núcleo hermético das gigantescas instituições e corporações financeiras que dominam o planeta. Karen começou explicando que um pequeno grupo de entidades, na sua maioria instituições financeiras e bancos centrais, exerce uma enorme influência sobre a economia internacional nos bastidores, como demonstrou um núcleo do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique, que, ao estudar as relações entre 37 milhões de empresas e investidores de todo o mundo, descobriram que existe uma superentidade de 147 megacorporações muito unidas que controlam 40% de toda a economia mundial. As elites globais, contudo, não controlam apenas essas megacorporações. Segundo Karen, controlam também as finanças de quase todas as nações do planeta por meio do Banco Mundial, do FMI e dos bancos centrais dos países, como o Federal Reserve dos Estados Unidos, que controla toda a emissão de dinheiro e a sua circulação internacional. O Banco Central dos bancos centrais, a cúpula desse sistema mastodôntico, de acordo com Karen, é o Banco de Pagamentos Internacionais, Bank for International Settlements, abre aspas, uma organização internacional imensamente poderosa, da qual a maioria nem sequer ouviu falar, mas que controla secretamente a emissão de dinheiro do mundo inteiro. Trata-se do Banco Central dos Bancos Centrais, localizado na Basileia, Suíça, e que possui sucursais em Hong Kong e na Cidade do México. É essencialmente um banco central do mundo, não eleito, que tem completa imunidade em matéria de impostos e leis internacionais. Hoje, 58 bancos centrais pertencem ao Banco de Pagamentos Internacionais, que tem mais poder sobre a economia dos Estados Unidos ou na economia de qualquer outro país do que qualquer político. A cada 2 meses, os banqueiros centrais reúnem-se na Basileia. Durante essas reuniões, são tomadas decisões que atingem todos os homens, mulheres e crianças do planeta, e nenhum de nós tem voz naquilo que se decide. O Banco de Pagamentos Internacionais é uma organização que foi fundada pela elite mundial, que opera em benefício da mesma, e cujo fim é ser uma das pedras angulares do vindouro sistema financeiro global unificado. Segundo Karen, a ferramenta principal para escravizar as nações e governos inteiros é a dívida, abre aspas. Querem que sejamos todos escravos da dívida, querem ver todos os nossos governos escravos da dívida, e querem que todos os nossos políticos sejam dependentes das gigantescas contribuições financeiras que eles canalizam nas suas campanhas. Como a elite também é dona de todos os principais meios de informação, esses meios nunca revelarão o segredo de que há algo fundamentalmente errado na maneira como funciona o nosso sistema. Fecha aspas. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon.
Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro, ative as notificações e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.